O aroma de pinheiro e canela enchia a vasta propriedade, misturando-se com o ar frio do inverno que entrava pelas grandes janelas. Passei a manhã inteira supervisionando a decoração do salão de baile, garantindo que todos os detalhes estivessem perfeitos para a festa de Natal do dia seguinte. A enorme árvore ficava num canto, com os ramos carregados de enfeites que pertenciam à avó de Preston, cada um colocado com um cuidado que parecia quase sagrado. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto eu ajustava um anjo de prata no topo, em cima da escada, vestindo a minha camisola de caxemira creme e calças de ganga escuras. 4 anos de casamento, e eu ainda sentia aquela agitação de antecipação, sabendo que Preston chegaria em casa em breve. Ele estava fora há 3 dias, a tratar do que chamava de assuntos urgentes na cidade, e eu sentia a sua falta com uma intensidade que às vezes me envergonhava. Senhora Castellano, os fornecedores chegaram. Sofia, a nossa governanta, chamou da porta. O seu rosto gentil era emoldurado por cabelos grisalhos presos no seu habitual coque eficiente. Obrigada, Sofia, já vou aí. Desci a escada com cuidado, a minha mente já a passar pela lista de verificação para o evento do dia seguinte. O jantar de véspera de Natal dos Castellano era lendário nos nossos círculos. Uma reunião das famílias que controlavam o submundo da cidade, todas fingindo ser cidadãos respeitáveis por uma noite do ano. O meu pai estaria aqui junto com os meus 3 irmãos. O pensamento me fez sorrir, apesar do cansaço que se instalava nos meus ossos. A família DeMarco podia ser poderosa por si só, mas eu sempre fui a pacificadora, aquela que acreditava que o amor e a lealdade eram mais importantes do que territórios e jogos de poder. Foi por isso que me casei com Preston Castiliano há 4 anos. Não apenas porque a aliança das nossas famílias fazia sentido estrategicamente, mas porque eu o amava. Ainda o amava com uma intensidade que às vezes me assustava. Ele era perigoso, implacável nos negócios, temido pelos inimigos e respeitado pelos aliados. Mas comigo, ele sempre fora diferente, mais suave, mais vulnerável, mostrando-me partes de si mesmo que mantinha escondidas de todos os outros. Ou assim eu pensava. A tarde passou num borrão de preparativos finais. Trabalhei ao lado de Sofia e da equipa, provando pratos, aprovando seleções de vinhos, garantindo que a disposição das mesas estivesse impecável. A mãe de Preston me ensinou que os detalhes são importantes neste mundo, que a perfeição é esperada da esposa de um homem como o meu marido. Quando o sol começou a se pôr, pintando o terreno coberto de neve em tons de âmbar e rosa, eu finalmente fiquei satisfeita. Tudo estava pronto. Só faltava o próprio Preston. Retirei-me para o nosso quarto para me trocar, escolhendo um vestido bordô escuro que eu sabia que ele adorava. A seda moldava-se às minhas curvas antes de cair logo acima dos joelhos. Deixei meu cabelo escuro solto, como ele preferia, caindo em ondas sobre os ombros. Brincos de diamante, um presente do nosso segundo aniversário, completaram o look. Eu estava a passar batom quando ouvi a porta da frente abrir, seguida por passos familiares no hall de mármore abaixo. O meu coração deu um salto e tive de me forçar a não descer as escadas a correr como uma adolescente entusiasmada. Em vez disso, respirei fundo e desci com graciosidade, a minha mão a deslizar pelo corrimão polido. Preston estava na entrada, ainda com o seu sobretudo cinzento, flocos de neve a derreterem no seu cabelo escuro. Aos 36 anos, continuava tão incrivelmente bonito como no dia em que nos conhecemos. Todos os ângulos acentuados e poder controlado. Os seus olhos azuis de aço eram capazes de cortar mentiras e fingimentos com precisão cirúrgica. Mas algo estava diferente naquela noite. A tensão nos ombros, a rigidez na mandíbula, a maneira como ele mal olhou nos meus olhos quando me aproximei. Chegaste, disse eu com um sorriso ligeiramente vacilante diante da sua expressão. Estava a começar a ficar preocupada que perdesses o jantar de amanhã. Penélope. O meu nome nos seus lábios soou errado, formal, distante. Ele raramente usava o meu nome completo, preferindo o apelido carinhoso, Penny, que se tornara exclusivo dele. Precisamos de conversar. As palavras que toda esposa teme. Senti um frio no estômago ao vê-lo tirar o casaco com precisão mecânica, entregando-o a Sofia sem o seu habitual agradecimento. Os seus movimentos eram rígidos, ensaiados, como se ele tivesse praticado o que viria a seguir. O que se passa? Perguntei com a voz mais firme do que me sentia.
Aconteceu alguma coisa com o negócio? Não exatamente. Ele virou-se para a Sofia. Deixe-nos, por favor, e certifique-se de que não seremos incomodados. Ela olhou para mim com preocupação, mas obedeceu, desaparecendo nos fundos da casa. O silêncio que se seguiu à sua saída era sufocante, quebrado apenas pelo tic-tac distante do relógio de pêndulo no corredor. Preston dirigiu-se para o seu escritório e eu segui-o, os meus saltos batendo contra o mármore num ritmo que soava demasiado alto na casa silenciosa. O escritório era o seu santuário, todo em madeira escura e couro, com o cheiro do uísque caro que ele preferia e dos charutos que se permitia ocasionalmente. Ele serviu-se de uma bebida, mas não me ofereceu nenhuma. Outro desvio do normal que deixou os meus nervos ainda mais à flor da pele. Quando ele finalmente se virou para mim, sua expressão estava trêmula, indecifrável. Mandei meus advogados redigirem os papéis, disse ele, com voz desprovida de emoção. Vou pedir o divórcio. As palavras não fizeram sentido a princípio. Eram sons, sílabas que meu cérebro se esforçava para organizar em significado. O quê? Divórcio? Ele atravessou a sala até a secretária e pegou numa pasta de papelão, estendendo-a na minha direção. Preciso que assines isto hoje à noite. Olhei para a pasta como se fosse uma cobra venenosa. Isto é uma piada, Preston? É véspera de Natal. As nossas famílias vão chegar amanhã e é por isso que isto precisa de ser resolvido agora. Ele colocou a pasta na secretária entre nós quando eu não a peguei. Antes da reunião, antes que as coisas fiquem mais complicadas. Mais complicadas, a minha voz elevou-se apesar dos meus esforços para manter a calma. Estamos casados há 4 anos. Como é que isto pode ficar mais complicado do que isso? Assina os papéis, Penélope. O tom frio da sua voz era aquele que eu ouvia usar com os seus parceiros de negócios, com os seus inimigos, mas nunca comigo. Nunca. Não. A palavra saiu mais forte do que eu esperava. Não até me dizeres por quê. O que aconteceu? O que eu fiz? Isto não tem a ver com nada que tu tenhas feito. Ele afrouxou a gravata com movimentos bruscos e irritados. Tem a ver com o que precisa ser feito pelo negócio, pelas famílias, por todos os envolvidos. Por todos, exceto por mim, aparentemente. A amargura invadiu a minha voz. Eu não mereço uma explicação? 4 anos de casamento significam tão pouco que você pode simplesmente acabar com isso sem nem mesmo me dizer o motivo? Algo brilhou nos olhos dele. Um fantasma de emoção rapidamente suprimido. Quanto menos você souber, melhor. Confia em mim. Confiar em ti? Ri, com um som áspero e quebrado. Estás a pedir-me para confiar em ti enquanto destróis o nosso casamento na véspera do Natal. Ele aproximou-se de mim e, por um momento, pensei que ele pudesse amolecer, pudesse explicar, pudesse dar-me algo em que me apoiar. Em vez disso, ele simplesmente pegou na pasta e colocou-a nas minhas mãos. Assina os papéis, Penélope, esta noite. Os meus advogados vão protocolá-los depois das festas, mas preciso da tua assinatura agora. Olhei para a pasta, minha visão embaçada pelas lágrimas que me recusei a deixar cair. Ainda não. Não na frente dele. E se eu recusar, tu não vais recusar. A voz dele era absolutamente segura. Porque, apesar de tudo, tu és uma Demarco. Tu entendes que, às vezes, é preciso fazer sacrifícios para o bem maior. A manipulação era tão transparente que me deixou enjoada. Usar a minha lealdade à família, as minhas crenças sobre dever e sacrifício para me forçar a agir. Mas ele estava certo. Maldito seja. Eu era uma Demarco. Fui criada para entender que, às vezes, os desejos pessoais precisavam ser deixados de lado pela família, pelos negócios, pela sobrevivência no nosso mundo. As minhas mãos tremiam enquanto abria a pasta, vendo o meu nome e o dele escritos em linguagem jurídica que parecia uma língua estrangeira. Dissolução do casamento, divisão de bens, cláusulas padrão sobre não contestação e acordo mútuo. Não havia nada de mútuo nisto. Amas outra pessoa? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la, a minha voz fraca e quebrada. Não, pelo menos ele teve a decência de soar firme nesse ponto. Isto não tem nada a ver com outra mulher. Então o que é? O que poderia ser tão importante para que estejas a fazer isto agora? Assinar estes papéis. Ele estendeu uma caneta, com o rosto esculpido em granito. Por favor. O por favor partiu algo em mim.
Foi o primeiro sinal de humanidade que ele mostrou desde que entrou pela porta. E de alguma forma, isso tornou tudo pior. Ele sabia o que estava a fazer comigo. Ele sabia e mesmo assim pediu. Peguei na caneta com os dedos dormentes. Talvez fosse o choque, essa estranha desconexão do meu próprio corpo enquanto observava a minha mão mover-se pela página. A minha assinatura, Penélope Demarco Castiano, apareceu em tinta preta que poderia muito bem ter sido sangue, de tanto que doía. Pronto. Empurrei a pasta para ele, sem me importar quando os papéis se espalharam pela secretária. Tens o que querias. Espero que tenha valido a pena. Virei-me para sair, precisando sair antes que as lágrimas caíssem, antes que eu me despedaçasse completamente. Mas a voz dele me parou na porta. Penélope, eu não me virei. Não conseguia. Isto não é pessoal. Precisas de entender isso. Como é que o divórcio pode não ser pessoal? Perguntei à moldura da porta. Como é que destruir tudo o que construímos juntos pode não ser sobre nós? Ele não tinha resposta para isso. Ou, se tinha, optou por não a partilhar. Saí do seu escritório, subi as escadas até o nosso quarto, e só quando a porta estava fechada e trancada é que me permiti desmoronar. Os soluços vieram em ondas, rasgando-me com uma violência que me deixou sem fôlego. 4 anos. 4 anos amando este homem, construindo uma vida com ele, acreditando que o que tínhamos era importante. Tudo isso acabou na véspera de Natal, com papéis assinados e um marido que olhou para mim como se eu fosse uma transação comercial a ser fechada. Lá fora, a neve começou a cair novamente, suave e silenciosa, cobrindo tudo de branco. Mas nenhuma quantidade de neve poderia cobrir esta ferida, poderia tornar esta noite diferente do que ela era. A morte do meu casamento, e possivelmente a morte da mulher que eu era antes de assinar aqueles papéis. A manhã da véspera de Natal amanheceu cinzenta e fria, combinando com a dormência que se instalara sobre mim como um sudário. Eu mal dormi, deitada sozinha na nossa enorme cama, olhando para o teto e tentando entender o que tinha acontecido. Preston nunca veio para a cama. Ouviu-a movimentar-se pela casa nas primeiras horas da manhã, ouviu seu carro a sair antes do amanhecer, fugindo do que tinha feito, talvez, ou simplesmente sem se importar o suficiente para ficar. Forcei-me a seguir a minha rotina matinal com precisão mecânica. Tomei banho, vesti-me, maquilhei-me para esconder os sinais do meu choro. A mulher no espelho parecia composta no seu elegante vestido preto, com pérolas no pescoço. Parecia a esposa perfeita de um mafioso, bem cuidada, graciosa e completamente vazia por dentro. Os funcionários da casa moviam-se à minha volta com simpatia cuidadosa, os olhos cheios de perguntas que nunca ousariam fazer. Sofia trouxe-me café que eu não conseguia beber, bolos que eu não conseguia comer. Ela apertou o meu ombro uma vez, um breve gesto de conforto que quase quebrou a minha compostura. Senhora Castellaniano, disse ela suavemente. O que quer que esteja a acontecer, você é mais forte do que imagina. Se ao menos isso fosse verdade. O primeiro convidado chegaria às 18 horas. Eu tinha horas para me recompor, preparar-me para sorrir, rir e fazer as honras da casa, enquanto o meu mundo desmoronava. Os fornecedores começaram a chegar por volta do meio-dia, enchendo a cozinha de atividade e barulho que faziam a minha cabeça latejar. Eu supervisionava mecanicamente, aprovando pratos que não conseguia provar, garantindo que tudo estivesse perfeito para uma celebração que mal conseguia suportar. O meu telemóvel vibrou repetidamente. Mensagens dos meus irmãos a perguntar se eu precisava de alguma coisa, se algo estava errado. Eles conseguiam sentir isso de alguma forma. A perturbação na estrutura da nossa família. Mas eu não podia contar-lhes. Ainda não. Não até eu mesma entender. Preston voltou às 15 horas, entrando pela porta lateral, como se tentasse evitar-me. Mas eu estava aí à espera no escritório dele, sentada na cadeira de couro atrás da secretária, com os papéis do divórcio assinados à minha frente. Ele parou na porta, os olhos a absorverem a minha posição. Os papéis, a fúria fria que eu passei a noite a cultivar para substituir a devastação. Penélope, não. Levantei a mão. Não digas o meu nome assim como se te importasses. Tu abdicaste desse direito ontem à noite. Ele entrou na sala, fechando a porta lá atrás de si. À luz do dia, eu podia ver as sombras sob os seus olhos, a tensão na sua mandíbula. Ele parecia ter dormido tão mal quanto eu. Ótimo.
Os convidados chegarão em breve, continuei, com a voz dura e controlada. Precisamos discutir como vamos lidar com isso. Contamos às nossas famílias hoje à noite ou esperamos até depois das festas para destruir o Natal de todos que amamos? Não vamos contar a ninguém hoje à noite. A voz dele era firme. Hoje à noite tudo correrá como planejado. Fingiremos que está tudo bem. Eu ri com um som amargo. Fingir ser um casal feliz quando acabaste de pedir o divórcio. Os papéis só serão protocolados depois do ano novo. Ele foi até o bar e serviu-se de uma bebida, apesar da hora ainda ser cedo. Ninguém precisa saber de nada ainda, exceto eu. Fiquei em pé, juntando os papéis numa pilha organizada. Eu vou saber. Vou sorrir, servir e fazer o papel de anfitriã enquanto carrego o segredo. Que generosa da tua parte, Penélope. Pare de dizer o meu nome. As palavras explodiram de mim. 4 anos sendo a esposa perfeita, a pacificadora, aquela que engolia as suas próprias necessidades para o conforto de todos os outros. Você não pode usar o meu nome como se significasse algo para você, quando deixou bem claro que não significa nada para mim. Ele pousou o copo com precisão cuidadosa. Isso não é verdade, não é? Contornei a secretária, parando a alguns metros dele, perto o suficiente para ver o músculo a tremer na sua mandíbula. Os nós dos dedos brancos a apertar o copo. Então explica-me, Preston. Faz-me entender por que é que o meu marido de 4 anos, de repente, quer um divórcio tão urgente que precisa que seja assinado na véspera de Natal. Não posso. Não podes ou não queres. Ambos. Ele finalmente olhou nos meus olhos e eu vi algo ali. Talvez dor ou arrependimento, mas estava tão profundamente enterrado sob o seu controlo que não tinha a certeza se não estava a lhe imaginar. Tens de confiar que estou a fazer o que é necessário. Confiar. Provei a palavra e achei-a amarga. Como posso confiar em ti quando nem sequer me dizes a verdade? Porque a verdade colocaria-te em perigo. A admissão saiu dura, frustrada. Quanto menos souberes, mais segura estarás. Sou filha de Vincent DeMarco. Estive em perigo toda a minha vida. Aproximei-me o suficiente para sentir o cheiro da sua colônia, o aroma que outrora significava segurança e lar. Não me trates com condescendência, fingindo que isto é por proteção. É por proteção. A sua mão levantou-se como se fosse tocar no meu rosto, mas eu recuei. A rejeição fez com que ele cerrasse os dentes com mais força. Tudo o que faço é para proteger o que é meu. Já não sou tua. As palavras pareciam vidro a engolir. Tu certificaste-te disso ontem à noite. Antes que ele pudesse responder, ouviram-se passos no corredor. A voz de Sofia chamou. Senhora Castilhano, o florista está aqui com perguntas sobre os centros de mesa. Aproximei-me da porta, parando com a mão na maçaneta. Vou entrar no teu jogo esta noite, Preston. Vou sorrir, rir e fingir que está tudo bem. Mas depois que isso acabar, depois das férias, quero respostas. Respostas verdadeiras. Ou vou garantir que o nosso divórcio seja o menor dos seus problemas. A ameaça era vazia, e nós dois sabíamos disso. Mas ela me deu algo em que me apoiar enquanto saía, deixando-o sozinho com os seus segredos e o seu uísque. As horas seguintes passaram num turbilhão de atividades. Preparativos finais, ajustes de última hora, o caos controlado de preparar uma reunião das famílias mais poderosas da cidade. Eu agi como um autômato, respondendo quando me falavam, tomando decisões, resolvendo problemas. Mas por dentro, eu estava a gritar. A minha família chegou primeiro, como era a tradição. O meu pai, Vincent DeMarco, ainda imponente aos 65 anos. Seu cabelo prateado e olhos escuros penetrantes não perdiam nada. Os meus 3 irmãos, Marco, Luca e Dante, cada um mais protetor que o outro. No início eles estavam céticos em relação ao meu casamento com Preston, preocupados com a fusão completa das nossas famílias. Mas eles viram como ele me tratava, como me olhava, e amoleceram. Agora eu me perguntava o que eles pensariam se soubessem a verdade. Penny, minha menina. O meu pai me puxou para um abraço, o seu calor familiar quase destruindo a minha compostura. Estás linda, mas cansada. Estás a dormir o suficiente. Os preparativos para o casamento da temporada. Menti com naturalidade. Tu sabes como é. Os seus olhos estreitaram-se ligeiramente, mas ele aceitou a explicação. Por enquanto. Preston saiu do seu escritório, desempenhando o papel de anfitrião perfeito.
apertando mãos e aceitando abraços com facilidade treinada. Observei-o a circular pela sala enquanto mais convidados chegavam. Os Russos e os Benadettes, os Morettes e os Castells. Todas as famílias antigas, gerações de poder e influência reunidas sob o nosso teto. Ele cruzou o meu olhar uma vez do outro lado da sala, com uma expressão indecifrável. Desviei o olhar, concentrando-me na conversa com Gabriela Russo, que me entretinha com histórias sobre o primeiro Natal da sua neta. O jantar foi elaborado, prato após prato, servido com precisão pela equipa que eu tinha treinado. Sentei-me à cabeceira da mesa, em frente a Preston, desempenhando o papel de anfitriã com um sorriso que me doía no rosto. A conversa fluía à minha volta, sobre negócios, família e memórias de natais passados. A Preston e Penélope, disse o meu pai, levantando o copo, que a união deles continue a fortalecer as nossas famílias nos anos que virão. O brinde foi repetido por todos à mesa, com os copos levantados e sorrisos genuínos. Levantei o meu copo, encontrando os olhos de Preston por cima da borda de cristal. A sua expressão estava cuidadosamente vazia, não revelando nada. Bebi, o vinho transformando-se em cinzas na minha boca. Fizeste um belo trabalho, querida. Sofia Benedetti disse-me, está tudo perfeito. A tua sogra ficaria orgulhosa. Obrigada, consegui dizer, pensando na mãe de Preston, que tinha falecido há 2 anos. Ela adorava o Natal e tinha começado esta tradição de reunir as famílias. O que ela pensaria do filho destruir o casamento na véspera do seu feriado favorito? Após o jantar, enquanto os convidados se misturavam no salão de baile com bebidas e sobremesas, fui para a biblioteca. Precisava de um momento sozinha. Um momento para respirar, sem o peso de fingir. Estava em pé junto à janela, a observar a neve cair nos jardins. Quando a porta se abriu atrás de mim, não precisei de me virar para saber que era o Preston. Aprendi a sentir a sua presença, a forma como o ar mudava quando ele entrava numa sala. Que grande atuação, disse eu ao vidro. Ambos devíamos receber prêmios. Penélope. Ele aproximou-se e pude ver o seu reflexo na janela, mesmo atrás de mim. Eu sei que isto é difícil. Difícil. Rime, com um som agudo. Essa é uma palavra para descrever. Sabe o que é mais difícil? Sorrir para o meu pai sabendo que estou a mentir para ele. Aceitar um brinde ao nosso casamento quando você já o terminou. Fingir que não estou a morrer por dentro enquanto todos comemoram. Não será assim para sempre. A voz dele era baixa, quase gentil. Quando isso acabar, quando o que vai acabar? Virei-me para encará-lo, a raiva finalmente superando a dormência. Você fica dizendo isso, oh... Continua a agir como se houvesse algum plano que eu sou demasiado estúpida para entender. Bem, estou cansada de ser mantida no escuro, Preston. Estou cansada de ser tratada como se fosse frágil, ingênua ou incapaz de lidar com a verdade. Essa não é a Sra. Castellano. Sofia apareceu na porta com o seu timing impecável como sempre. O teu irmão Marco está a perguntar por ti. Passei por Preston sem dizer mais nada, deixando-o sozinho na biblioteca. Marco estava à espera no corredor, com uma expressão séria. Precisamos de conversar, disse ele baixinho. Algo está a acontecer com o negócio. Houve ataques a 3 dos nossos armazéns na semana passada. Alguém está a agir contra as famílias. Senti um frio no estômago. O pai sabe. Ele está a conversar com o Preston agora. Os olhos de Marco procuraram o meu rosto. Estás bem, Penny? Pareces estranha esta noite. Estou bem. A mentira saiu facilmente agora. Eu estava treinada. Só estou cansada de todos os preparativos. Ele não parecia convencido, mas deixou para lá. O Preston está a tratar disso. Ele sempre trata. Mas tenha cuidado, está bem? Até sabermos quem está por trás desses ataques, todos precisam estar vigilantes. Acenei com a cabeça, minha mente a mil. Ataques aos armazéns, alguém a agir e Preston a pedir o divórcio com uma urgência que não fazia sentido, a menos que fizesse. As peças começaram a encaixar-se, formando uma imagem que fez o meu sangue gelar. E se o divórcio não fosse sobre nós? E se fosse para me remover como alvo, protegendo-me ao libertar-me? Era o tipo de lógica distorcida que o Preston poderia usar. O tipo de sacrifício que ele faria sem me consultar. Mas era também o tipo de manipulação que provava exatamente o que eu o acusava. Usar-me como um peão, tomar decisões sobre a minha vida sem me incluir, proteger-me quer eu quisesse ou não.
Passei o resto da noite a sorrir, rir e a desempenhar o meu papel, mas por dentro estava a planear. Se Preston pensava que podia proteger-me afastando-me, estava prestes a descobrir o quanto estava errado. Porque eu era uma Demarco antes de ser uma Castelano, e os Demarco não fugiam das lutas. Nós acabávamos com elas. O último convidado partiu por volta da meia-noite, deixando Preston e eu sozinhos nos belos destroços da festa. As velas ainda queimavam, projetando sombras pelo salão de baile. As luzes da árvore cintilavam, zombando de mim com seu brilho alegre. Preston estava ao lado da lareira, ainda de smoking, olhando para as chamas que se apagavam. Aproximei-me lentamente, meus saltos fazendo barulho no mármore. Eu sei o que você está a fazer, disse eu. Ele virou-se com uma expressão de surpresa no rosto antes de se controlar. O quê? Os ataques aos armazéns, alguém a agir contra as famílias. Parei a alguns metros dele, perto o suficiente para ver os seus olhos arregalarem-se ligeiramente. Achas que divorciar-te de mim vai manter-me segura? Remover-me como alvo? Achas que estás a proteger-me, Penélope? Não faças isso. Levantei a mão. Não negues. Posso ver isso no teu rosto. Sempre foste péssimo a mentir para mim, Preston. É uma das coisas que eu amava em ti. Amava. Ele percebeu o tempo verbal no passado. Disseste amava. Como mais poderias chamar isso quando jogas fora 4 anos, sem sequer ter a cortesia de me explicar o porquê? Fui até a janela, precisando de distância. Tu tomaste uma decisão sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sem me consultar. Trataste-me como um peão a ser movido no teu tabuleiro, em vez de uma parceira em quem confiar. Eu estava a tentar proteger-te, partindo o meu coração. Virei-me para ele, deixando-o ver as lágrimas que eu tinha contido durante todo o dia. Ao obrigar-me a assinar os papéis na véspera de Natal, ao recusar-te a explicar, ao tratar-me como se eu fosse fraca ou estúpida demais para lidar com a verdade. Isso não é proteção, Preston. Isso é manipulação. Ele aproximou-se de mim, o seu controlo finalmente a quebrar. Há um traidor numa das famílias. Alguém a passar informações aos nossos inimigos, a coordenar estes ataques. Até descobrir quem é, todos os que estão perto de mim estão em perigo, especialmente tu. Então, afastas-me. Compreensão e fúria lutam dentro de mim. Sem perguntar o que eu quero, sem me dar uma escolha, simplesmente decides o meu destino e esperas que eu o aceite. Que escolha tenho? A voz dele elevou-se. Preferias que eu pintasse um alvo nas tuas costas? Que te mantivesse perto enquanto alguém trama usar-te contra mim? Preferias que me tratasses como igual? A minha voz agora igualava a dele, como uma parceira em vez de uma propriedade, como alguém capaz de tomar as suas próprias decisões sobre a sua própria vida. Ficamos ali, a respirar com dificuldade. A verdade finalmente revelou-se entre nós. Não posso perder-te, disse ele finalmente com a voz rouca. Se algo te acontecesse por minha causa, por causa desta vida, eu não conseguiria viver com isso. E o que achas que fizeste? Perguntei baixinho. Ao afastar-me sem explicação, ao tratar-me como se eu não importasse. Já me perdeste, Preston. Talvez não fisicamente, mas em todos os aspectos que importam. Caminhei até a porta, parando com a mão na moldura. Quando estiveres pronto para me tratar como tua esposa, em vez de um bem a ser protegido, avisa-me. Até lá, ficarei na ala dos hóspedes. Penélope, Feliz Natal. Preston. As palavras soaram como um adeus. Deixei-o sozinho no salão de baile, rodeado pelos restos da nossa celebração perfeita. E enquanto subia para as escadas para a ala dos hóspedes, perguntei-me se era assim que os casamentos terminavam. Não com confrontos dramáticos ou violência, mas com o aumento da distância entre o que era dito e o que era significado. A neve continuava a cair lá fora, suave e silenciosa, cobrindo tudo de branco. Mas algumas manchas, eu estava a aprender, não podiam ser escondidas pela neve ou pelo tempo, nem mesmo pelo amor. Algumas feridas eram profundas demais para sarar. Acordei com a pálida luz do sol de inverno a filtrar-se por cortinas desconhecidas. Por um momento, não consegui lembrar-me onde estava. Então, tudo voltou à minha mente. Os papéis do divórcio, a véspera de Natal, a discussão, o meu exílio para a ala dos hóspedes da minha própria casa, a nossa casa. Mas talvez ela nunca tivesse sido realmente nossa.
Talvez sempre tivesse sido dele, e eu apenas estivesse a morar nela. Forcei-me a sair da cama, com o corpo pesado de exaustão, apesar de ter dormido até depois das 9. Nunca dormia até tão tarde. Mas, por outro lado, também nunca passava metade da noite a chorar, agarrando um travesseiro e tentando abafar o som para que os funcionários não ouvissem. Sofia tinha deixado uma bandeja do lado de fora da minha porta. Café, ainda quente, e pônei, e doces que eu não conseguia imaginar comer. Mas o gesto de gentileza fez minha garganta apertar, então levei a bandeja para dentro e pelo menos servi o café. Meu telemóvel vibrou com mensagens dos meus irmãos a perguntar como eu estava. O jantar de Natal em família seria na casa do meu pai este ano, uma tradição que se revezava entre nós. Eu tinha me esquecido disso no caos da noite anterior. A ideia de passar por mais uma refeição, fingindo que estava tudo bem, fez-me querer voltar para a cama. Mas os demarcos não se escondiam. Enfrentávamos os nossos problemas de frente. Tomei banho e vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido verde esmeralda escuro que me lembrava natais mais felizes. A minha mãe adorava essa cor. Ela já se tinha ido há 10 anos, levada por um cancro que a consumiu viva, apesar dos melhores médicos que o dinheiro podia comprar. Eu desejava desesperadamente que ela estivesse aqui agora. Ela saberia o que fazer, como lidar com essa situação impossível. A casa estava silenciosa quando desci as escadas. A maioria dos funcionários tinha o dia de folga, restando apenas Sofia e uma equipe reduzida para as necessidades básicas. O salão de baile tinha sido limpo, todas as evidências da reunião da noite anterior apagadas como se nunca tivesse acontecido. Se ao menos as minhas memórias pudessem ser apagadas com a mesma facilidade. Encontrei Preston no seu escritório, exatamente onde eu esperava que ele estivesse. Ele olhou para cima quando entrei e vi as mesmas sombras sob os seus olhos que eu sabia que refletiam as minhas. Precisamos de conversar antes de eu ir para a casa do meu pai, disse eu, sem me preocupar com gentilezas. Ele levantou-se e reparei que ainda estava a usar as roupas de ontem, com a camisa amarrotada e a gravata fora do lugar. Será que ele dormiu? Estive a pensar, começou ele, mas levantei a mão. Também estive a pensar em tudo o que disseste ontem à noite sobre proteção, perigo e traidores. E entendo a lógica, Preston. Entendo mesmo. Mas entender não faz com que doa menos. Penélope, deixa-me terminar. Aproximei-me da janela, precisando de distância. Dizes que estás a proteger-me, mas não estás. Estás a proteger-te da culpa que sentirias se algo acontecesse comigo. De ter que fazer escolhas difíceis comigo ao teu lado. De tratar-me como uma parceira de verdade, em vez de algo precioso que precisas manter em segurança numa prateleira. Isso não é justo, não é? Virei-me para encará-lo. Em 4 anos de casamento, quantas vezes me incluíste nas tuas decisões de negócios? Quantas vezes pediste a minha opinião sobre assuntos que afetam a ambos? Quantas vezes me trataste como uma igual, em vez de algo a proteger? O seu silêncio foi resposta suficiente. Eu venho deste mundo, Preston. Eu cresci nele. O meu pai dirige um império como o teu. E ele nunca escondeu isso da minha mãe. Ela sabia de tudo. Era consultada sobre tudo. Eles eram parceiros. Era isso que eu pensava que seríamos. A tua mãe não era alvo de inimigos, disse ele baixinho. Ela não era usada como arma contra o teu pai, como sabes. Desafiei. Talvez fosse. Talvez fosse por isso que o meu pai se certificou de que ela soubesse como se proteger. Por isso ele a treinou em armas e estratégia. Por isso ele confiou tudo a ela. Porque mantê-la ignorante não a teria mantido segura. Isso apenas a teria tornado um alvo mais fácil. As palavras pairaram entre nós, uma verdade que ele não podia negar. Quando me casei contigo, continuei, pensei que estava a ganhar um parceiro, alguém que partilharia esta vida comigo, que confiaria em mim o suficiente para ser honesto sobre os perigos que enfrentávamos. Em vez disso, ganhei um marido que toma decisões por mim, que esconde coisas de mim, que acha que me amar significa controlar todos os aspectos da minha vida. Não quero controlar-te. A sua voz estava rouca. Quero manter-te viva. Então confia em mim para te ajudar a fazer isso. Aproximei-me. O suficiente para ver a dor nos seus olhos. Confia em mim para ser forte o suficiente para lidar com a verdade. Confia em mim para ser inteligente o suficiente para me proteger. Confia em mim, Preston. Apenas confia em mim.
Eu confio em ti. Ele estendeu a mão para mim, mas eu recuei. Não, tu não confias. Se confias, não me terias emboscado com os papéis do divórcio. Terias vindo ter comigo e dito: Penélope, temos um problema. Há um traidor e tu podes estar em perigo. Vamos descobrir como lidar com isso juntos. É isso que os parceiros fazem. Eu estava a tentar proteger-te de ter que fazer escolhas impossíveis, fazendo-as por mim. Eu ri amargamente. Isso não é proteção, Preston. Isso é paternalismo. E eu não vou aceitar isso. Não mais. Caminho até a porta, parando com a mão na maçaneta. Vou à casa do meu pai para a ceia de Natal. Quando eu voltar, quero que penses se realmente consegues me ver como uma igual. Porque se não consegues, talvez este divórcio seja a coisa certa a fazer, afinal. Não porque estás a proteger-me, mas porque mereço mais do que um casamento em que sou tratada como uma criança. O rosto dele empalideceu. Penélope, não faças o quê? Não queiras respeito. Não esperes que confiem em ti. Não exijo ser tratada como uma adulta capaz de tomar as suas próprias decisões. Olhei nos seus olhos com firmeza. Essas não são exigências irracionais, Preston. São o mínimo necessário para qualquer parceria. Saí antes que ele pudesse responder, antes que as lágrimas caíssem, antes que eu pudesse voltar atrás e implorar para que ele apenas me abraçasse e fingisse que estava tudo bem. Mas eu estava cansada de fingir. A viagem até a propriedade do meu pai levou 30 minutos por ruas cobertas de neve. Mal reparei nas decorações de Natal nas montras das lojas, nas famílias a passear juntas, na alegria que deveria fazer parte deste dia. A casa do meu pai estava tão bonita quanto eu me lembrava da minha infância. Uma mansão espaçosa que abrigava os DeMarcos há 3 gerações. A árvore na janela da frente era visível da rua, com as suas luzes a cintilar no crepúsculo que se aproximava. O Marco veio ao meu encontro à porta, olhou para o meu rosto e abraçou-me com força. O que aconteceu? Mais tarde sussurrei. Por favor, ainda não posso desmoronar. Ele me abraçou com mais força por um momento, depois me soltou. Estamos aqui quando estiver pronta. A casa estava quente e barulhenta, cheia de família. Meus irmãos e suas esposas, meu pai sentado em sua cadeira favorita, sobrinhas e sobrinhos correndo pelos corredores. Deveria ter sido perfeito. Teria sido se meu coração não estivesse partido. Penny, minha menina. O meu pai levantou, se perguntou-se, a preocupação marcando o seu rosto envelhecido. Estás pálida? Estás a sentir-te bem? Só cansada, papá. O carinho infantil escapou-me e os seus olhos suavizaram-se. Foram 2 dias longos. Onde está o Preston? Perguntou Dante, olhando para além de mim, como se esperasse que o meu marido aparecesse. Ele vem separadamente. Ele não vem. As palavras pareciam vidro a engolir. Ele tinha assuntos a tratar. A sala ficou em silêncio. Os olhos do meu pai estreitaram-se e pude vê-lo a ler nas entrelinhas, percebendo o que eu não estava a dizer. Rapazes, disse ele baixinho, deixem-nos à sala. Os meus irmãos pareciam querer discutir, mas obedeceram, conduzindo as suas famílias para fora com eficiência treinada. Quando a porta se fechou, deixando apenas o meu pai e eu, ele apontou para a cadeira ao seu lado. Senta-te. Conta-me o que aconteceu. E foi o que fiz. Contei tudo. Os papéis do divórcio na véspera de Natal, a recusa de Preston em explicar, a minha descoberta sobre os ataques e o traidor, a discussão da noite anterior. Quando terminei, lágrimas escorriam pelo meu rosto e a expressão do meu pai tinha passado de preocupada para furiosa. Ele fez o quê? A voz de Vincent DeMarco estava mortalmente silenciosa, o que era sempre mais assustador do que quando ele gritava. Ele emboscou-te com os papéis do divórcio sem qualquer explicação. Ele diz que está a proteger-me. Limpei os olhos, odiando o quão fraca eu soava. Há um traidor numa das famílias, e ele acha que divorciar-se de mim vai manter-me segura. E ele se deu ao trabalho de consultar-te sobre esse plano? Meu pai cerrou os dentes. Ele achou que você gostaria de participar das decisões sobre sua própria vida? Foi o que eu disse a ele. Peguei o lenço que ele me ofereceu e o pressionei contra os olhos. Eu entendo que ele está a tentar me proteger, papai. Eu entendo, mas não posso viver assim, sendo mantida no escuro, tendo decisões tomadas por mim. Isso não é um casamento. Isso não é uma parceria.
O meu pai ficou em silêncio por um longo momento, os seus olhos escuros distantes, como se estivesse a lembrar-se de algo. A tua mãe e eu tivemos uma discussão semelhante uma vez, disse ele finalmente. Quando eras apenas um bebê, houve uma ameaça contra a nossa família e tentei mandá-la embora para mantê-la segura. O que aconteceu? Ela recusou-se a ir. Um pequeno sorriso tocou os seus lábios. Ela disse-me que, se eu não confiava nela o suficiente para enfrentar o perigo comigo, então não tínhamos nada que estar casados. Ela disse que preferia morrer ao meu lado do que viver em segurança sozinha. O que fizeste? Pedi desculpa. Ele olhou diretamente para mim. E nunca mais cometi esse erro. A tua mãe era minha parceira em tudo, Penny. Cada decisão, cada risco, cada desafio. Enfrentávamos juntos. É assim que o casamento deve ser. O Preston não vê as coisas dessa forma. Então ele é um tolo. A voz do meu pai era firme. És uma DeMarco. Foste criada para esta vida, treinada para ela, nascida para ela. Não és uma flor delicada que precisa de ser trancada numa torre. És uma guerreira. As palavras aqueceram algo dentro de mim. Deram-me a força que me faltava. Obrigada, pai. Quanto a este assunto do traidor, continuou ele, com uma expressão mais severa. Vou fazer algumas chamadas. Se alguém está a agir contra as famílias, precisamos descobrir quem é antes que mais sangue seja derramado. O Preston disse que está a tratar disso. O Preston Castellano é brilhante em muitos aspectos. O meu pai levantou-se e dirigiu-se para a secretária. Mas ele tem uma falha fatal. Ele acha que tem de carregar todos os fardos sozinho, resolver todos os problemas sozinho. Isso torna-o forte, mas também o torna estúpido. Especialmente quando se trata das pessoas que ele ama. Ele tem uma maneira estranha de demonstrar amor. Os homens costumam ter, querida. Ele pegou no telemóvel. Especialmente homens como Preston, que foram ensinados que demonstrar emoção é fraqueza. Mas eu vi como ele olha para ti. Ele ama-te. Ele é apenas muito idiota para saber como fazer isso da maneira certa. Apesar de tudo, eu ri. Acabaste de chamar o meu marido de idiota? Eu chamei-o de teu marido. O meu pai sorriu. Isso significa algo, Penny. Ele escolheu-te. Tu escolheste-o. Esse vínculo é sagrado no nosso mundo. Mas só funciona se ambas as pessoas estiverem dispostas a lutar por ele. Estou disposta a lutar. Levantei-me, sentindo-me mais forte do que nos últimos dias. Mas não vou lutar sozinha e não vou aceitar ser tratada como uma propriedade. Ótimo. Ele contornou a secretária e puxou-me para um abraço. Essa é a minha menina. Agora vamos jantar com a família. E amanhã vamos lembrar ao teu marido que ele se casou com uma DeMarco, não com uma boneca para ser colocada numa prateleira. O jantar dos Menza era exatamente o que eu precisava. Rodeada pela família, por risos e amor, e pelo calor do sentimento de pertença, senti pedaços de mim a voltarem ao seu lugar. Os meus irmãos eram protetores sem serem sufocantes, as suas esposas eram gentis e compreensivas, os seus filhos eram uma bela distração. Mas, à medida que a noite avançava, percebi que os meus pensamentos voltavam para Preston. Estaria ele sozinho naquela casa grande, rodeado pelos restos da nossa celebração? Estaria arrependido do que tinha feito? Estaria a pensar em mim? Verifiquei o meu telemóvel obsessivamente, mas não havia mensagens. O que quer que Preston estivesse a fazer, entrar em contato comigo não fazia parte disso. Já passava das 22 quando o meu pai me chamou de lado novamente. Fiz algumas chamadas, disse ele baixinho, sobre os ataques e o traidor. Estou a ouvir rumores de que pode ser alguém próximo de Preston, alguém do seu círculo íntimo. Senti um frio no estômago. Quem? É isso que estamos a tentar descobrir. A sua expressão era sombria. Mas Penny, se Preston está a tentar proteger-te afastando-te, pode não ser apenas por causa de um perigo geral. Pode ser porque ele suspeita de alguém da sua própria organização. Então ele precisa ainda mais de mim. A constatação foi dura. Se ele não pode confiar no seu próprio pessoal, se há um traidor tão próximo, ele está mais vulnerável do que nunca e está a enfrentar isso sozinho, o que nos leva de volta à sua falha fatal. O meu pai apertou o meu ombro. Vai para casa, querida. Fala com o teu marido. Faz com que ele entenda que proteger-te significa confiar em ti, não afastar-te. E se ele não ouvir,
Então faz com que ele ouça. Tu és uma Demarco, Penny. Não desistimos das pessoas que amamos. Lutamos por elas, mesmo quando são demasiado estúpidas para lutar por si mesmas. A viagem para casa pareceu mais longa do que naquela manhã. A minha mente fervilhava com possibilidades, cenários, palavras que diria para fazer o Preston entender. Mas quando cheguei à nossa casa, encontrei-a escura, exceto por uma única luz acesa no escritório. Ele ainda estava lá, ainda a trabalhar, ainda carregando o fardo sozinho. Entrei silenciosamente, atravessando a casa escura até o escritório. A porta estava entreaberta e pude vê-lo curvado sobre a secretária, com papéis espalhados à sua frente e um copo de uísque esquecido ao lado do cotovelo. Ele olhou para cima quando entrei, e a expressão no seu rosto quase me partiu. Alívio, medo e saudade misturados. Penélope, precisamos de conversar, disse eu, fechando a porta atrás de mim. Conversar de verdade, sem mais segredos, sem mais manipulação, sem mais proteção disfarçada de amor. Apenas honestidade. Ele levantou-se lentamente como um homem preparando-se para um golpe. Ok, eu sei que há um traidor perto de ti. Aproximei-me da secretária dele. O meu pai também tem fontes, e sei que é por isso que estás realmente a afastar-me. Porque não consegues confiar no teu próprio pessoal e estás com medo que eu seja apanhada no fogo cruzado. Ele cerrou os dentes. Se não consigo proteger a minha própria esposa, não preciso que me protejas de tudo, Preston. Preciso que confies em mim o suficiente para me proteger, para me dares as informações de que preciso para ser inteligente em relação ao perigo. Inclinei-me para a frente com as palmas das mãos apoiadas na secretária dele. Queres manter-me segura? Diz-me quem suspeitas. Deixa-me ajudar-te a descobrir isso. Deixa-me ser tua parceira, em vez de mais um problema que tens de resolver. E se eu fizer a escolha errada? A voz dele falhou. E se eu confiar em ti com isto e algo te acontecer por causa disso? Eu não conseguiria viver com isso, Penélope. Eu não conseguiria sobreviver à tua perda. E eu? Perguntei baixinho. Posso sobreviver casada com um homem que não confia em mim, que toma decisões sobre a minha vida sem me consultar, que me trata como se eu fosse frágil quando sou forte? Fiz uma pausa. Sou uma Demarco Preston. Fui criada para esta vida, treinada para ela. Não sou uma civil qualquer que apanhaste na rua. Sou tua esposa e mereço ser tratada como tal. Ele ficou a olhar para mim por um longo momento, e eu vi a guerra acontecendo por trás dos seus olhos. A necessidade de proteger versus a necessidade de confiar. Controle versus parceria. Finalmente, ele contornou a secretária, parando a poucos centímetros de mim. Tens razão, disse ele, a admissão parecendo custar-lhe algo sobre tudo isso. Tenho tentado proteger-te mantendo-te ignorante, e tudo o que fiz foi magoar-te. Afastar-te quando mais preciso de ti. Então pare de afastar-me. Estiquei o braço e segurei o rosto dele. Deixe-me entrar, Preston. Deixe-me ajudá-lo. Deixe-me ser o que sempre quis ser, sua parceira. As mãos dele subiram para cobrir as minhas e senti-as tremer ligeiramente. Estou com medo, admitiu ele, com uma vulnerabilidade na voz que raramente ouvia. Tenho pavor de te perder. Então não me afastes. Fiquei na ponta dos pés, pressionando a minha testa contra a dele, porque essa é a maneira mais rápida de me perder. Não é o perigo, não são os traidores, não são os inimigos. É apenas tu a recusares-te a deixar-me ficar ao teu lado. Desculpa. As palavras foram duras, quebradas. Meu Deus, Penélope, sinto muito. Os papéis do divórcio, a maneira como lidei com isso, tudo. Tu merecias melhor. Merecias honestidade, respeito e confiança. Sim, eu merecia. Não amenizei as coisas. Tu magoaste-me, Preston, profundamente. E isso não é algo que se conserte com um pedido de desculpas. Eu sei. Ele afastou-se ligeiramente, olhando-me nos olhos. Então, o que fazemos agora? Agora? Pensei na pergunta. Agora tu provas. Tu provas que aprendeste, que compreendes o que eu preciso deste casamento. Tu me incluires em tudo. Tu confias em mim com a verdade, mesmo quando é feia. Tu me tratas como igual. E se eu fizer tudo isso, a sua voz tinha um tom de esperança. Há alguma hipótese de me perdoares? Talvez. Eu dei um passo para trás, criando distância. Mas, Preston, o perdão leva tempo.
E requer que tu realmente mudes, não apenas prometas mudar. Então, vou precisar ver isso de forma consistente antes de estar disposta a rasgar os papéis do divórcio. A compreensão surgiu nos seus olhos. Tu vais ficar com eles. Vou ficar com eles, confirmei. Como um lembrete para nós dois do que acontece quando tu não me tratas como uma parceira, de como chegamos perto de perder tudo. Considera-os motivação. Um pequeno sorriso surgiu nos seus lábios, apesar da seriedade do momento. Estás a dar-me uma segunda oportunidade? Estou a dar a ambos uma segunda oportunidade. Dirigi-me para a porta. Mas vou dormir na ala dos hóspedes até provares que posso confiar em ti novamente. E quero saber tudo sobre essa situação de traição amanhã. Um briefing completo, sem segredos. Amanhã, ele concordou. Tudo. Prometo. Ótimo. Parei na porta. E Preston, se alguma vez me surpreenderes com documentos legais, sem discutir primeiro, vou fazer-te arrepender de ter nascido. Estamos entendidos, Crystal? E apesar de tudo, ele estava a sorrir. Um sorriso verdadeiro que chegava aos olhos. Boa noite, Penélope. Boa noite, parei. E Feliz Natal, mesmo que seja um dia atrasado e completamente arruinado. Vamos tornar o próximo ano melhor, disse ele baixinho. Eu juro. Deixei-o parado no seu escritório, rodeado pelos seus segredos e medos. Mas pela primeira vez desde a véspera de Natal, senti esperança. Não que tudo fosse ser resolvido fácil ou rapidamente, mas que talvez, apenas talvez, pudéssemos encontrar o nosso caminho de volta um para o outro. Se Preston estivesse disposto a encontrar-me a meio caminho. Fiel à sua palavra, Preston convocou uma reunião na manhã seguinte. Acordei e encontrei uma mensagem dele debaixo da minha porta. Sala de guerra, 10 horas. Venha preparada. A sala de guerra era como chamávamos a sala de conferências na cave. A prova de som, segura, onde os verdadeiros negócios da família eram conduzidos. Eu tinha estado lá apenas algumas vezes em 4 anos de casamento. Sempre como observadora, nunca como participante. Isso estava prestes a mudar. Vesti-me com cuidado. Calças pretas, blusa de seda, cabelo preso num coque severo. Queria parecer profissional, competente, em todos os aspectos a princesa da máfia que fui criada para ser. Não a esposa de Preston, mas a filha de Vincent DeMarco. Quando desci as escadas precisamente às 10 horas, encontrei Preston à espera do lado de fora da porta. Ele estava vestido de forma semelhante, fato cinza escuro, camisa branca impecável, parecendo em todos os aspectos o chefe poderoso que era. Obrigado por ter vindo, disse ele formalmente. Obrigada por me convidar. Eu imitei o seu tom. Estávamos ambos a testar esta nova dinâmica, a descobrir como ser parceiros em vez de marido e mulher a desempenhar papéis. Ele abriu a porta, revelando a sala. Uma grande mesa dominava o espaço, atualmente coberta de ficheiros, fotografias e o que pareciam ser relatórios de vigilância. 2 homens que reconheci como os capitães mais confiáveis de Preston, Aleandro e Marcos, levantaram-se quando entramos. Senhores, disse Preston, conhecem a minha esposa, Penélope, a senhora Castellano. Ambos acenaram com a cabeça respeitosamente. A partir de agora, Penélope será incluída em todas as discussões estratégicas. Continuou Preston, com uma voz que não deixava margem para discussão. Ela não é apenas minha esposa, é minha parceira nesta operação. Entendido? Vi uma surpresa passar pelos seus rostos, mas eles eram demasiado bem treinados para questionar. Entendido, chefe. Sentamo-nos e Preston começou a explicar a situação. 3 armazéns foram atacados nas últimas 2 semanas. Cada ataque foi precisamente cronometrado para causar o máximo de danos com o mínimo de vítimas. Quem está por trás disso conhece nossas operações intimamente, explicou ele, apontando para um mapa onde os armazéns estavam marcados com alfinetes vermelhos. Eles conhecem nossos horários, nossos protocolos de segurança, nossos pontos cegos. Trabalho interno, eu disse, estudando o padrão. Alguém com acesso de alto nível. É o que eu acho. Preston tirou fotografias. Estas são as únicas pessoas com esse nível de autorização. Examinei os rostos. Homens que eu tinha conhecido em reuniões, jantares, no casamento, há 4 anos. Alguns eu conhecia bem, outros mal conhecia. Qual é o traço comum? Perguntei. O que liga especificamente os armazéns atacados? Aleandro inclinou-se para a frente.
Todos eles lidam com as mesmas remessas, importações de alto valor das nossas conexões europeias. E quem gere essas conexões europeias? O maxilar de Preston ficou tenso. Antônio Russo, meu estômago revirou. Antônio, que riu e brincou na nossa reunião de véspera de Natal, cuja esposa Gabriela elogiou as minhas decorações, que conhecia Preston desde que eram meninos. Você suspeita, Antônio. A traição seria devastadora se fosse verdade. Eu não quero. A voz de Preston estava tensa, mas as evidências apontam na direção dele. Todos os armazéns atacados estavam sob a sua supervisão. Todas as falhas de segurança ocorreram sob a sua supervisão. As provas podem ser fabricadas. Salientei que, se alguém quisesse incriminar Antônio, esta seria a maneira perfeita de o fazer. Virar Preston contra um dos seus aliados mais antigos. Os três homens olharam para mim. Preston sorriu lentamente. Estava tão concentrado no padrão óbvio que não considerei que pudesse ser deliberadamente óbvio. Então a questão passa a ser, continuei, entusiasmado com a análise. Quem se beneficia em virar você contra Antônio? Quem ganha se as famílias Castiano e Russo estiverem em guerra? Os Benedetti, disse Marcos de repente. Eles têm pressionado para expandir as operações portuárias. Se estivermos lutando com os russos, estaremos distraídos demais para perceber os movimentos deles. Preston pegou outro arquivo. Marco Benedetti tem estado estranhamente quieto ultimamente, sem expansão, sem novos empreendimentos. Quase como se estivesse à espera de algo ou a preparar-se para algo, acrescentei. Olhei novamente para o mapa, para o padrão dos ataques. E se os armazéns não forem o alvo? E se forem uma distração? Explique. Preston inclinou-se para a frente, dando-me toda a sua atenção. Você tem estado tão concentrado em proteger os armazéns, em encontrar o traidor, que está vulnerável noutros aspectos. Onde a tua atenção não está focada agora? A compreensão surgiu nos seus olhos. A reunião de Natal, todas as famílias num só lugar, guardas chamados para proteger os armazéns em vez da propriedade. Se alguém quisesse agir contra várias famílias ao mesmo tempo, teria a oportunidade perfeita. Concluí com todos na tua casa, sob o teu teto, aparentemente sob a tua proteção. Se algo tivesse acontecido naquela noite, teria me destruído, disse Preston baixinho. Destruído todas as alianças, toda a confiança. As famílias teriam se voltado umas contra as outras, culpado-se mutuamente. Exatamente. Peguei nas fotografias da reunião de Natal que Preston tinha encomendado. Prática padrão para documentar quem participou em eventos importantes. Então, a questão é, quem estava visivelmente ausente ou quem trouxe um número incomum de pessoas? Passamos as 2 horas seguintes a analisar listas de convidados, registros de segurança e registros de presença. E lentamente um quadro foi se formando. Marco Benedetti trouxe o dobro do número habitual de guardas, alegando que tinha recebido ameaças. Vários dos seus principais tenentes foram posicionados estrategicamente pela casa, e a sua esposa, Teresa, passou um tempo incomum a fazer perguntas sobre a segurança da propriedade, disfarçadas de elogios à bela propriedade. Foi uma missão de reconhecimento, disse Leandro com severidade. Eles estavam a mapear a casa, a identificar pontos fracos, a planear um ataque. Mas isso não aconteceu, apontou Preston. Algo os impediu. Todos nos viramos para olhar uns para os outros. Então lembrei-me dos papéis do divórcio. Tu a pedir-me para assiná-los naquela noite. Todos me viram sair do escritório chateado. Viram a tensão entre nós. Os rumores começaram imediatamente. Então, eles pensaram que eu estava distraída. Preston continuava vulnerável por causa de problemas pessoais. Talvez eles tenham decidido esperar por uma oportunidade ainda melhor. Ou talvez, eu disse lentamente. Alguém os alertou, disse que era uma armadilha, que você suspeitava de algo. Um agente duplo. Os olhos de Marcos se arregalaram. Alguém jogando dos dois lados. Preston já estava a pegar o telemóvel. Preciso fazer algumas chamadas. Senhores, quero vigilância sobre Marco Benedetti e todos da sua organização 24 horas por dia. Quero saber o que eles estão a planear antes que eles ajam. Enquanto Leandro e Marcos saíam para cumprir as ordens, eu permaneci sentada, estudando as provas espalhadas diante de nós. Preston terminou a ligação e virou-se para mim. Obrigado, disse ele baixinho. Pelo quê? Por ver o que eu não conseguia ver, por fazer as perguntas certas, por ser exatamente o que eu precisava que você fosse.
Estou apenas a fazer o que deveria ter sido permitido fazer desde o início, respondi. Mas havia menos calor na minha voz do que antes, trabalhando com ele assim, sendo tratada como igual. Parecia certo de uma forma que o nosso casamento não parecia há muito tempo. Eu era uma idiota. Ele contornou a mesa para ficar ao meu lado. Tentar proteger-te mantendo-te afastada, quando incluir-te nos tornava mais fortes. Sim, tu eras uma idiota. Não suavizei, mas estás a aprender. Isso já é alguma coisa, Penélope. Ele agachou-se ao lado da minha cadeira, ficando ao nível dos meus olhos. Sei que quebrei a tua confiança. Sei que um pedido de desculpas não é suficiente, mas quero que saibas que isto, ele apontou para a sala de guerra, porque a prova da nossa colaboração. É assim que vai ser a partir de agora. Sem mais segredos, sem mais decisões tomadas, sem te consultar. Parceiros em tudo. Palavras são fáceis, Preston. Eu mantive o meu olhar firme no dele. Prove com ações. Eu provarei. Ele se levantou, oferecendo-me a mão, a partir de agora. Tenho uma reunião com Antônio Russo daqui a 1 hora. Quero que estejas lá. Eu segurei a mão dele. Deixei que ele me puxasse para me levantar. Para fazer o quê? Para ler a mente dele. És melhor com pessoas do que eu, Penélope. Vês coisas que eu não vejo. Se o Antônio for o traidor, vais perceber. Se ele estiver a ser incriminado, também vais perceber. Percebi que era um teste, não das minhas capacidades, mas do compromisso dele em confiar em mim. Ele estava a colocar-me numa posição de autoridade real, de responsabilidade real. Está bem, eu disse, eu estarei lá. Mas, Preston, se eu disser algo naquela reunião, se eu apontar algo com que você discorde, você não pode me prejudicar. Não na frente do Antônio. Temos que apresentar uma frente unida. Concordo. Ele não hesitou. O que quer que você diga naquela sala, eu o apoiarei completamente. Antônio Russo chegou ao meio-dia, seu comportamento jovial habitual um pouco moderado. Ele abraçou Preston calorosamente, depois virou-se para mim com surpresa genuína. Penélope, não esperava vê-la numa reunião de negócios. Está tudo bem? Está tudo bem, Antônio. Sorri, apontando para a sala de estar, onde tínhamos colocado cadeiras confortáveis em vez da mesa de conferência formal, tornando o ambiente mais casual e amigável. Preston e eu decidimos que era hora de eu assumir um papel mais ativo nos negócios da família. Espero que não se importe. Importar-me? De forma alguma. Mas vi o cálculo nos seus olhos. A rápida avaliação do que essa mudança poderia significar. Gabriela vem me dizendo há anos que as esposas deveriam se envolver mais. Diz que nós, homens, perdemos metade do que está acontecendo porque estamos muito focados no óbvio. Gabriela é uma mulher sábia, eu disse, acomodando-me na minha cadeira. Preston sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para que nossos ombros quase se tocassem. Frente unida. Então Antônio disse, aceitando o copo de uísque que Preston lhe ofereceu. Sobre o que é esta reunião? A tua chamada parecia urgente. Os ataques ao armazém, disse Preston diretamente. Preciso da tua ajuda para descobrir quem está por trás deles. Observei o rosto de Antônio cuidadosamente. Surpresa, seguida de confusão, depois preocupação genuína. Pensei que suspeitavas de mim, disse ele sem rodeios. Todos os ataques aconteceram sob a minha supervisão. Se eu fosse a ti, também suspeitaria de mim. A honestidade era desarmante. Olhei para Preston e vi que ele estava a reavaliar a situação. Por que eu o trairia? Antônio continuou. Você e eu somos amigos há 30 anos. Preston, os nossos pais trabalham juntos. As nossas famílias estão ligadas por laços de sangue e lealdade que remontam a várias gerações. O que alguém poderia me oferecer que valesse a pena jogar tudo isso fora? Nada, disse baixinho, e os dois homens se viraram para me olhar. E esse é exatamente o ponto. Alguém está a tentar incriminar-te, Antônio. Fazer Preston pensar que mudaste de lado. Destruir a vossa amizade. Quebrar a aliança entre as vossas famílias. A compreensão surgiu nos olhos de Antônio. Então, os ataques não eram apenas sobre a mercadoria, eram para virar Preston contra mim. É o que pensamos. Preston inclinou-se para a frente. O que significa que precisamos descobrir quem se beneficia com a guerra entre as famílias Castellano e Russo. Os Benedetti, disse Antônio imediatamente. O Marco tem estado calado ultimamente. Demasiado calado.
E a mulher dele fez muitas perguntas na vossa festa de Natal. A Gabriela falou-me nisso. Achou estranho. Que tipo de perguntas? Perguntei eu. Sobre os sistemas de segurança, a disposição da casa, quantos guardas empregam. A expressão de Antônio escureceu. Na altura, pensei que ela estivesse apenas curiosa. Mas agora parece reconhecimento. Preston concluiu. Passamos a hora seguinte a partilhar informações, construindo um quadro completo dos movimentos de Marco Benedetti nos últimos meses. Pequenas coisas que não pareciam importantes individualmente, mas que juntas formavam um padrão de preparação e planeamento. Ele vai agir em breve, disse Antônio com severidade. Toda esta preparação, toda esta manipulação está a levar a algo grande. Então precisamos de estar prontos, respondeu Preston. E precisamos de usar o plano dele contra ele. Depois de Antônio sair com promessas de coordenar a nossa segurança e recolha de informações, fiquei sozinha com Preston na sala de estar. Ele serviu 2 copos de vinho e entregou-me um. Foste brilhante lá dentro, disse ele. A maneira como leste Antônio, as perguntas que fizeste, as conexões que estabeleceste, viste o que eu precisava de ver. Eu disse que poderia ajudar. Bebi um gole de vinho, deixando o calor se espalhar por mim. Se você apenas confiar em mim, estou a aprender a fazer isso. Ele sentou-se ao meu lado, mais perto do que o necessário, sem me tocar, mas com a sua presença tangível. É difícil, Penélope, confiar em alguém neste mundo. Somos ensinados desde o nascimento que todos têm segundas intenções. Todos podem ser comprados ou manipulados. O amor é visto como fraqueza. É por isso que você me afastou? Perguntei baixinho. Porque amar-me parecia uma fraqueza. Amar-te é a única coisa real na minha vida. A sua voz era crua de honestidade. Tudo o resto são jogos, manipulação e alianças estratégicas. Mas o que sinto por ti é real. É puro. E a ideia de perder isso, de perder-te, aterrorizou-me a ponto de tomar a decisão mais estúpida da minha vida. Pousei o meu copo de vinho, virando-me para ele. Não me perderás por confiares em mim, Preston. Perder-me-ás por tentares controlar-me, por tomares decisões sobre a minha vida sem me consultares, por me tratares como se eu fosse frágil quando sou forte. Agora sei disso. Ele estendeu a mão lentamente, dando-me tempo para me afastar. Quando não o fiz, a sua mão segurou o meu rosto com uma gentileza comovente. E eu juro-te que passarei o resto das nossas vidas a provar que aprendi que podes confiar em mim como uma verdadeira parceira. Ótimo. Inclinei-me para o seu toque, permitindo-me esse pequeno conforto. Porque eu estava a falar a sério. Os papéis do divórcio ficarão guardados até que tu proves isso consistentemente ao longo do tempo. Quanto tempo? Ele perguntou. Quanto tempo eu tenho para provar o meu valor antes que tu os rasgues? O tempo que for necessário. Afastei-me ligeiramente. Isto não é um teste com um prazo definido, Preston. É o nosso casamento, o nosso futuro. E eu preciso de saber que as mudanças são reais, não apenas palavras que dizes para me reconquistar. É justo. Ele levantou-se oferecendo-me a mão. Então é melhor começar a provar isso. A começar pelo jantar. Organizei para jantarmos juntos hoje à noite na sala de jantar. Não como marido e mulher a desempenhar papéis, mas como parceiros a discutir estratégia. Peguei na mão dele e deixei que me ajudasse a levantar. Parceiros a discutir estratégia. Gosto como isso soa. Ótimo. O sorriso dele era genuíno. Porque percebi uma coisa, Penélope. Juntos somos mais fortes do que jamais fomos separados. E se quisermos sobreviver ao que está por vir, se quisermos proteger as nossas famílias e as nossas vidas, precisamos fazê-lo como uma equipa. Uma equipa, repeti. Não eu a seguir as tuas ordens. Não tu a seguir as minhas ordens, ele concordou. Mas nós dois a trabalhar juntos, combinando a tua mente estratégica com a minha experiência. As tuas habilidades interpessoais com as minhas conexões, parceiros iguais. Era o que eu sempre quis, o que eu sonhei que o nosso casamento poderia ser. Mas palavras eram fáceis. Ações provariam se essa mudança era real. Enquanto caminhávamos juntos para a sala de jantar, a mão dele quente na minha, senti uma esperança cautelosa a crescer. Tínhamos um longo caminho a percorrer, confiança a reconstruir, feridas a curar, padrões a quebrar. Mas, pela primeira vez desde a véspera de Natal, acreditei que isso poderia realmente ser possível.
As 2 semanas seguintes entraram num ritmo que eu nunca tinha experimentado no nosso casamento. Todas as manhãs, Preston e eu nos encontrávamos no escritório dele para analisar relatórios de inteligência e coordenar com os nossos aliados. Todas as tardes, traçávamos estratégias juntos, planejando nossa resposta à ameaça Benedetti. Todas as noites, jantávamos juntos, discutindo não apenas negócios, mas a vida, sonhos, medos que nunca havíamos compartilhado antes. Era estranha essa parceria que estávamos construindo. Mais íntima, em alguns aspectos, do que nosso casamento jamais havia sido. Mesmo que eu ainda mantivesse minha distância, ainda dormisse na ala dos hóspedes, ainda guardasse os papéis do divórcio como lembrete, mas lentamente, dia após dia, comecei a ver as mudanças que exigia. Os Benedetti estão a movimentar cargas pelas docas orientais, disse Preston uma manhã, apontando para as fotos de vigilância espalhadas pela sua secretária. Cargas grandes, mais do que o normal para as suas operações. Armas, sugeri, estudando as caixas que estavam a ser carregadas. É o meu palpite, ele franziu a testa. Mas para quê? Eles já estão bem armados. Isto é excessivo. Peguei o calendário que mantínhamos, acompanhando todas as atividades de Marco Benedetti. Qual é a data dessas fotos? 10 de janeiro. Por quê? Porque em 15 de janeiro há uma reunião de todas as famílias, a reunião anual do Conselho de Ano Novo na propriedade Rossini. Olhei para ele. Terreno neutro onde discutimos território e disputas. Todos os chefes estarão lá com segurança mínima, por tradição. O rosto de Preston empalideceu. Ele está a planear um ataque, não apenas um ataque. Fiquei a andar de um lado para o outro enquanto as peças se encaixavam. Pense nisso. Todos os chefes num só lugar, com pouca segurança por causa da tradição e do acordo mútuo. Se os Benedettes atacarem durante essa reunião, eles poderão eliminar a liderança de todas as famílias importantes de uma só vez e assumir o poder. Preston pegou no telemóvel. Precisamos de avisar os outros. Espera. Coloquei a minha mão sobre a dele. Se os avisarmos, os Benedettes saberão que descobrimos o plano deles. Eles anteciparão o seu cronograma ou mudarão de tática. Então, o que fazemos? Deixamos-los cair na armadilha? Não, pensei rapidamente. Deixamos os Benedettis pensarem que o plano deles está a funcionar, mas preparamos um contra-ataque. Virar a armadilha contra eles. Preston olhou para mim. Isso é arriscado. Se algo der errado, lidamos com isso juntos. Olhei nos seus olhos com firmeza, como parceiros. Querias provar que confias em mim. É assim que se faz. Confia no meu plano. Confia no meu julgamento. Confia que sei o que estou a fazer. Podia ver a guerra acontecendo nos seus olhos. O instinto de proteger lutando com o compromisso de confiar. Finalmente ele acenou com a cabeça. Está bem. Fazemos do teu jeito. Do que precisas. Nos 4 dias seguintes, trabalhamos em sincronia absoluta. Coordenei com o meu pai e o Antônio, envolvendo-os no plano sem alertar as outras famílias. O Preston providenciou segurança oculta na propriedade dos Rossini, disfarçada como funcionários de peso e equipa de manutenção. Planeamos todos os detalhes, todas as contingências, todas as formas possíveis em que a noite poderia correr mal. E durante tudo isso observei Preston. Observei como ele me consultava em cada decisão, pedia a minha opinião, valorizava a minha contribuição. Observei como ele apresentava as minhas ideias aos outros como se fossem dele. Depois corrigia-as para me dar crédito. Observei como ele estava a aprender verdadeiramente, a ser um parceiro em vez de um protetor. Na noite anterior à reunião do conselho, encontrei-o no seu escritório, a olhar para a parede de fotografias de família. A nossa foto de casamento ocupava um lugar de destaque. 2 jovens sorrindo com a certeza de que o amor conquistava tudo. Como éramos ingênuos. Estava a ter dúvidas? Perguntei da porta. Ele se virou, com uma expressão vulnerável. Sobre o plano? Não. A sua estratégia é sólida, mas e amanhã? Sobre o risco que você está a correr ao estar lá. Ele parou, balançou a cabeça. Estou apavorado, Penélope. A ideia de perder você. Não me vais perder. Entrei na sala. Estaremos preparados, seremos inteligentes e estaremos juntos. Gostaria de poder simplesmente trancar-te em algum lugar seguro. A admissão foi crua. Manter-te totalmente fora de perigo. Mas não vais conseguir, disse calmamente, porque aprendeste que manter-me afastada não me mantém segura.
Apenas me mantém ignorante. Aprendi isso. Ele aproximou-se de mim, parando perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. Estas 2 últimas semanas a trabalhar contigo assim, mostraram-me o que poderíamos ter sido o tempo todo. O que deveríamos ter sido. O que seremos? Corrigi, se ambos continuarmos a escolher isso. A sua mão subiu, segurando o meu rosto com aquela possessividade gentil que ainda me fazia suster a respiração. Sei que não mereço, mas preciso perguntar. Quando isto acabar, quando tivermos lidado com os Benedettes, dar-me-ás outra oportunidade, uma oportunidade real. Já estou a dar-te uma oportunidade, salientei. Todos os dias que fico, todos os dias que trabalho contigo, estou a escolher dar-nos uma oportunidade. Quero dizer, realmente nos dar uma chance. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto. Volte para o nosso quarto. Deixe-me cortejá-la adequadamente desta vez. Deixe-me mostrar-lhe o marido que eu deveria ter sido desde o início. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Preston, não estou a pedir uma resposta agora. Ele interrompeu gentilmente. Só estou a pedir que pense nisso. Depois de amanhã, depois de provarmos que podemos trabalhar juntos na situação de maior risco imaginável. Pensa se consegues perdoar-me o suficiente para tentarmos novamente. Está bem, sussurrei. Depois de amanhã, vou pensar nisso. Ele inclinou-se com a testa encostada na minha. Ficamos assim por um longo momento, respirando juntos, tirando força um do outro. Aconteça o que acontecer amanhã, murmurou ele. Sabe que eu te amo. Sempre te amei. Só não sabia como te amar, certo? Eu também te amo. A admissão foi mais fácil do que o esperado. Mesmo quando eu queria odiar-te, quando estava tão zangada que mal conseguia enxergar direito, nunca deixei de te amar. Então temos algo em que construir. Ele afastou-se ligeiramente, os olhos dele procurando os meus. Amor, respeito e confiança, os alicerces de uma parceria verdadeira. Temos, eu concordei. Agora só precisamos sobreviver ao dia de amanhã para construir sobre eles. A propriedade Rossini brilhava sob as estrelas de janeiro, o seu salão de baile cheio dos criminosos mais poderosos da cidade, todos fingindo ser respeitáveis homens de negócios. Eu estava ao lado de Preston, usando um deslumbrante vestido azul marinho que Gabriela Russo insistiu que eu pegasse emprestado, e desempenhava o papel perfeito de esposa de mafioso. Mas por baixo do requinte e da elegância, eu estava tensa, pronta para a ação. A reunião decorreu normalmente. Disputas territoriais foram discutidas e resolvidas, acordos ratificados, alianças reafirmadas. Marco Benedetti sentou-se do outro lado da sala, com uma expressão agradável, sem dar qualquer indício de que os seus homens estavam posicionados lá fora, armados e prontos para atacar. Ele não fazia ideia de que nós também estávamos prontos. O ataque aconteceu precisamente às 22 horas, tal como tínhamos previsto. Os homens de Benedetti invadiram o salão de baile, armas em punho, claramente esperando pegar todos de surpresa. Em vez disso, encontraram-se cercados pela nossa segurança oculta, com armas apontadas para eles em todas as direções. Larguem as armas. A voz de Preston soou fria e absoluta. O rosto de Marco Benedetti passou de triunfante a chocado e furioso em rápida sucessão. Vocês sabiam. Nós sabíamos, confirmei, dando um passo à frente. Achavam mesmo que podiam incriminar o Antônio, manipular o Preston e atacar todas as famílias sem que descobríssemos? Os olhos de Marco estreitaram-se. Isto foi obra tua. Foi obra nossa, corrigiu Preston, aproximando-se para ficar ao meu lado. Frente unida. A minha mulher é brilhante, Marco, mais inteligente do que nós dois juntos. Devias ter levado isso em consideração nos teus planos. O impasse durou apenas alguns minutos. Os homens de Benedetti, percebendo que estavam em desvantagem numérica e tática, largaram as armas. E Marco Benedetti, com o seu império a desmoronar-se à sua volta, só pôde assistir enquanto era levado sob custódia por homens que pensava serem seus aliados. O que vai acontecer com ele? Perguntei a Preston mais tarde, enquanto estávamos na varanda do Rini, vendo as luzes da polícia desaparecerem à distância. As famílias vão decidir, ele respondeu. Provavelmente o exílio, se ele tiver sorte. A morte, se não tiver. E nós? Virei-me para ele. O que vai acontecer conosco? Ele tirou algo do bolso.
Um envelope gasto nas bordas por ter sido carregado. Tenho andado com isto desde o dia em que os assinaste, disse ele, oferecendo-me os papéis do divórcio, à espera que eu lhe dissesse o que fazer com eles. Peguei no envelope, sentindo o seu peso. 4 semanas atrás, esses papéis representavam o fim de tudo. Agora representavam uma escolha. Acho, disse lentamente, que gostaria de queimá-los se estiveres disposto. A esperança brilhou nos seus olhos. Tens a certeza? Não, admiti. Tô apavorada. Apavorada de confiar em ti novamente, de me abrir para ser magoada. Mas estou mais apavorada de perder o que construímos nas últimas semanas. Esta parceria, esta equipa. Quero continuar a construir isso, Preston. Quero ver no que podemos nos tornar se continuarmos a escolher um ao outro. Ele pegou um isqueiro, as mãos tremendo levemente enquanto o segurava. Juntos, segurei o envelope sobre a grade do terraço. Ele acendeu o isqueiro. Juntos, colocamos fogo nos papéis, observando-os queimar, enrolar e transformar-se em cinzas que o vento levou para a noite. Chega de divórcio, murmurou ele. Chega de distância. Só nós a trabalhar juntos. Só nós, concordei, e deixei-o puxar-me para perto. Deixei-me afundar no seu abraço pela primeira vez em semanas. Parecia que estava a voltar para casa. As semanas que se seguiram à derrubada de Benedetti foram uma revelação. Preston não se limitou a incluir-me nos seus negócios. Ele procurou ativamente a minha opinião, valorizou a minha perspectiva, deferiu ao meu julgamento em questões envolvendo pessoas e relacionamentos. Estávamos a construir algo novo, algo mais forte do que tínhamos antes. Mas não era perfeito. Ainda discutíamos, ainda entrávamos em conflito quando as nossas abordagens divergiam. A diferença era que agora conversávamos sobre isso, chegávamos a um compromisso, encontrávamos soluções juntos. Voltei para o nosso quarto 2 semanas depois de queimar os papéis do divórcio, embora tivesse deixado claro que isso era um teste. Estávamos a reconstruir a confiança, não a fingir que o passado não tinha acontecido. E lentamente, dolorosamente, lindamente, estávamos a apaixonar-nos novamente. Há um problema, disse Preston numa manhã no final de fevereiro, com a voz tensa de uma forma que imediatamente me deixou em alerta. Que tipo de problema? O teu pai. Ele abriu as imagens de segurança no seu portátil. Ele tem recebido ameaças. Alguém está a atacar as operações da família DeMarco e está a ser muito específico sobre ser uma retaliação pelo papel do teu pai na derrubada dos Benedetti. Senti um frio no estômago. Os aliados do Marco. É o que pensamos. Há uma facção que acredita que os Benedetti foram tratados injustamente, que o Marco foi incriminado. Eles estão à procura de vingança. A minha mente passou por vários cenários, implicações, perigos. O meu pai não se vai esconder. Tu sabes disso. Ele vai ver isso como fraqueza. Eu sei. O Preston estava com o maxilar cerrado. E é por isso que vou ter com ele. Para oferecer segurança adicional, para coordenar os nossos recursos, para garantir que ele está protegido. Nós vamos ter com ele, corrigi. Juntos. Ele olhou para mim por um longo momento. Pode ser perigoso, Penélope. Entrar numa situação em que sabemos que há uma ameaça ativa. E é exatamente por isso que preciso de estar lá. O meu pai pode recusar a tua ajuda por orgulho, mas não vai recusar a minha. Eu já estava a planear. Vamos juntos. Apresentamos uma frente unida e garantimos a segurança da minha família. É isso que os parceiros fazem. Algo mudou na sua expressão. Orgulho, talvez. Amor, definitivamente. Tens razão. Vamos juntos. A reunião com o meu pai não correu como planeado. Chegamos e encontramos o complexo dos DeMarco fechado, a segurança duplicada, todos em alerta máximo. E no meio do caos, o meu pai a planear um contra-ataque contra a facção que ameaçava em sua família. Pai, não. Quando ele explicou o seu plano, eu disse que era exatamente isso que eles queriam, que tu retaliasses, que começasses uma guerra que enfraqueceria ambos os lados. E o que tu queres que eu faça? A voz dele estava dura. Deixa-os ameaçar a minha família. Deixa-os pensar que os DeMarcos são fracos. Deixa-nos tratar disso, disse Preston, calmamente. A ameaça é contra a tua família por causa da tua aliança comigo, por causa do teu papel na derrubada de Marco. Isso torna isso minha responsabilidade. Tua responsabilidade.
Os olhos do meu pai se estreitaram. A segurança da minha filha não é sua responsabilidade, Castiano. Ela é do meu sangue. Ela é minha esposa, respondeu Preston com voz firme, mas respeitosa. O que torna a segurança dela tão sua responsabilidade quanto minha. E estou a pedir que confiem em mim para protegê-la, para proteger todos vocês. Eles se entreolharam. Dois homens poderosos, não habituados a recuar. Eu podia ver o impasse alimentado pela testosterona prestes a escalar para algo feio. Chega, eu disse, colocando-me entre eles. Vocês dois, não se trata de quem é responsável por mim. Eu sou uma pessoa independente, capaz de tomar as minhas próprias decisões. E neste momento, estou a decidir que precisamos de trabalhar juntos, não discutir sobre quem vai proteger-me. A expressão do meu pai suavizou-se ligeiramente. Mudaste, Penny. Cresci, corrijo. Tornei-me na mulher que tu e a mamamã me criaram para ser. Forte, inteligente, capaz de me sustentar sozinha, mas aceitando ajuda quando me é oferecida. Foi isso que me ensinaram. A tua mãe ficaria orgulhosa, disse ele baixinho, e vi lágrimas nos seus olhos. Então estou orgulhosa. Confia em mim, peguei na sua mão. Confia em nós. Deixa o Preston e eu lidarmos com esta ameaça juntos. Provamos que podemos trabalhar em equipa. Deixa-nos provar isso a ti. O que se seguiu foram 3 semanas de planeamento cuidadoso, coordenação estratégica e espera angustiante. Armadilhamos a facção ameaçando o meu pai, usando-me como isca de uma forma que enlouqueceu os instintos protetores de Preston, mas que ele acabou por concordar que era a jogada mais inteligente. Na noite da operação, tudo correu conforme o planeado. Quase. A facção mordeu a isca, acreditando que eu estava vulnerável num evento de caridade na cidade. Eles agiram, tentando agarrar-me quando eu saía por uma entrada lateral. Mas os homens de Preston estavam à espera, escondidos, prontos, exceto que um dos membros da facção entrou em pânico, sacou uma arma e apontou-a não para mim, mas para o meu pai, que insistira em fazer parte da equipa de proteção, apesar dos nossos protestos. Tudo desacelerou. Vi a arma se levantar, vi meu pai paralisado sob os holofotes, vi a morte se aproximando do homem que me deu a vida, e para então Preston se moveu, jogando-se entre a arma e meu pai, levando o tiro que era destinado a Vincent DeMarco. O caos que se seguiu foi um borrão. Tiros, gritos, homens caindo, a segurança do meu pai derrubando os membros da facção, nossas armadilhas se fechando ao redor deles. Mas tudo o que eu conseguia ver era Preston caído no chão, sangue espalhando-se pela sua camisa branca. Não, sussurrei, caindo de joelhos ao lado dele. Não, 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 Preston. Fica comigo. Os seus olhos se abriram, a dor evidente em seu interior. O teu pai está bem. Eu solucei. Tu o salvaste. Seu idiota lindo. Tu salvaste-o. Tinhas que salvar. A mão dele encontrou a minha. O aperto era fraco. Ele é tua família. Tinhas que protegê-lo. Tinhas que proteger-te. Tu também és minha família. Chorei, pressionando as mãos contra o ferimento, tentando estancar o sangramento. Tu és meu marido, meu parceiro, meu tudo. Não podes me deixar, Preston. Não agora. Não quando finalmente estamos a acertar as coisas. Amo-te, ele sussurrou. Sempre te amei. Também te amo. As palavras eram uma oração, um apelo. Então, tens que ficar. Tens que lutar. Por favor, Preston. Por favor. A sala de espera do hospital tornou-se o meu mundo durante as 18 horas seguintes. O meu pai sentou-se ao meu lado, a sua mão a segurar a minha, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto envelhecido. Ele salvou a minha vida, repetia ele. Levou um tiro que era para mim. Eu sei, pai. Eu estava entorpecido, incapaz de chorar, incapaz de fazer qualquer coisa além de esperar, rezar e negociar com um Deus. Eu não tinha certeza se devia ouvir pessoas como nós. Os meus irmãos vieram, com as suas esposas, trazendo café que eu não conseguia beber e conforto que eu não conseguia aceitar. Antônio Russo chegou com Gabriela, ambos pálidos de preocupação. Os capitães de Preston enchiam o corredor, uma guarda de honra silenciosa para o seu chefe. E durante tudo isso eu esperei. Finalmente, após uma eternidade, um médico apareceu. Senhora Castellano. Levantei-me com as pernas que mal me sustentavam. Sim, o seu marido está estável. A bala passou a poucos centímetros do coração.
mas causou danos significativos no pulmão. Ele vai precisar de um longo período de recuperação, mas deve se recuperar totalmente. O alívio foi tão intenso que quase desmaiei. O meu pai me segurou, me sustentou. Ele vai ficar bem, sussurrei. Ele vai ficar bem. Você pode vê-lo, continuou o médico, mas apenas por um breve momento. Ele ainda está muito fraco. Preston parecia pequeno na cama do hospital, cercado por máquinas, tubos e monitores que emitiam bipes com uma regularidade tranquilizadora. Mas quando entrei, ele abriu os olhos e me olhou com tanto amor que fiquei sem fôlego. Penny, murmurou ele. Estou aqui. Segurei sua mão com cuidado, evitando os tubos intravenosos. Estou bem aqui. O teu pai está bem. Tu salvaste-o, Preston. Estavas disposto a morrer para proteger a minha família. A tua família é a minha família. O seu aperto na minha mão apertou-se ligeiramente. É isso que significa o casamento. O que significa parceria. Tu provaste isso. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Tens provado isso todos os dias desde o Natal. Mas isto provou isso sem qualquer dúvida. Tu amas-me. Respeitas-me. Valorizas o que eu valorizo. Desculpa, sussurrou ele pela véspera de Natal, pelos papéis do divórcio, por sempre ter feito com que duvidasse que era minha igual, minha parceira, a pessoa mais importante do meu mundo. Eu sei. Inclinei-me pressionando a minha testa cuidadosamente contra a dele. Eu perdoo-te, Preston, completamente, porque provaste que mudaste, que aprendeste, não apenas com palavras, mas com ações. Isso significa... Ele fez uma pausa, reunindo forças. Isso significa que temos uma segunda oportunidade? O nosso verdadeiro recomeço? Sim, eu disse simplesmente. Significa exatamente isso. Quando estiver recuperado, quando estiver forte novamente, começaremos do zero. Construiremos o casamento que deveríamos ter tido desde o início. Parceiros em tudo, iguais em todos os aspectos. Eu amo-te, Penelope Castiano. Os seus olhos estavam a fechar-se, o cansaço e a medicação a puxando para baixo. Amo-te muito. Eu também te amo. Beijei-lhe a testa gentilmente. Descanse agora. Estarei aqui quando acordar. Estarei sempre aqui. A recuperação de Preston levou meses. Meses de fisioterapia, de aprender a respirar corretamente novamente, de recuperar as forças. E durante todo esse tempo, eu estive ao seu lado, não como sua enfermeira, mas como sua parceira. Aproveitamos o tempo para conversar de verdade sobre a nossa infância, os nossos medos, os nossos sonhos, sobre o que queríamos que fosse o nosso casamento, o que queríamos que fossem as nossas vidas, sobre construir algo real e duradouro com base no respeito e na confiança que finalmente estabelecemos. O meu pai visitava-nos com frequência, trazendo notícias dos negócios, das famílias. A facção que o havia ameaçado foi neutralizada. Os seus líderes enfrentaram a justiça do Conselho das Famílias. E Vincent DeMarco deixou claro para todos que Preston Castellano havia conquistado a lealdade e gratidão eternas dos DeMarco. Ele devolveu-me a minha filha, disse o meu pai uma tarde, sentado ao lado da cama de Preston. Não apenas ao levar aquele tiro, mas ao tornar-se o homem que ela merecia, o parceiro de que ela precisava. Ainda estou a aprender, admitiu Preston. Ainda cometo erros, mas estou a tentar. Todos os dias tento ser digno dela. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer, respondeu o meu pai. Continuar a tentar. Continuar a escolher o amor e o respeito em vez do orgulho e do controlo. Continuar a lembrar-se de que a mulher com quem se casou é sua igual, não sua posse. 6 meses depois daquela noite terrível, Preston e eu renovamos os nossos votos. Não porque tínhamos de o fazer, mas porque queríamos. Queríamos fazer novas promessas um ao outro com base em quem nos tornamos, em vez de quem éramos. Foi uma cerimônia pequena, apenas com a família e amigos próximos. O meu pai me conduziu ao altar novamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E quando cheguei ao lado de Preston, forte e saudável, olhando para mim como se eu fosse o seu mundo inteiro, finalmente me senti completa. Eu, Preston Castellano, aceito-te, Penelope e DeMarco Castellano, como minha parceira em todas as coisas. Prometo confiar-te os meus segredos, valorizar os teus conselhos, respeitar a tua força. Prometo proteger-te não controlando-te, mas estando ao teu lado.
Prometo amar-te como minha igual, minha companheira, minha maior aliada, a partir de hoje e por todos os dias das nossas vidas. Eu, Penelopei Demarco Castellano, aceito-te, Preston Castiano, como meu parceiro em todas as coisas. Prometo confiar em ti com todo o meu coração, desafiar-te quando necessário e apoiar-te sempre. Prometo ser forte, não apesar de ti, mas ao teu lado. Prometo amar-te como meu igual, meu companheiro, minha maior força. A partir de hoje, para todos os dias das nossas vidas. Quando nos beijamos, senti algo diferente do nosso primeiro casamento. Não era inocente ou ingênuo, mas conquistado, testado em batalhas, real. Sem mais testes, murmurei contra os seus lábios. Sem mais papéis de divórcio. Sem mais segredos, ele concordou. Sem mais decisões tomadas sozinhos. Apenas nós juntos, enfrentando o que vier. Juntos, confirmei. Sempre juntos. Um ano depois, eu estava no quarto do bebê que preparamos, observando Preston embalar a nossa filha para dormir. A pequena Maria, batizada em homenagem à mãe dele, dormia tranquilamente nos braços do pai. O seu rostinho uma mistura perfeita de nós dois. És bom nisso, observei da porta. Preston olhou para cima com um sorriso suave e cheio de admiração. Ela é perfeita, tal como a mãe. Ela é perfeita como os pais, corrigi, aproximando-me dele. Esperemos que ela herde a minha mente estratégica e a tua determinação. E a tua força, acrescentou ele. A tua recusa em aceitar menos do que mereces. Isso também, inclinei-me contra ele, observando a nossa filha dormir. Alguma vez pensaste em como estivemos perto de perder tudo isto? Se eu não tivesse assinado aqueles papéis, se não tivéssemos descoberto a conspiração de Benedetti, se não tivesses levado aquele tiro, teríamos acabado por nos reencontrar. Preston interrompeu gentilmente. Porque o que temos, Penny, é demasiado forte para ser destruído. Mesmo quando estávamos no nosso pior, mesmo quando eu estava a ser um idiota e tu estavas com razão furiosa, nós amávamos-nos. Esse amor sempre nos traria de volta um ao outro. Talvez eu tenha cedido, mas estou feliz por não termos perdido mais tempo. Feliz por termos aprendido essas lições quando aprendemos. Por mais dolorosas que fossem. Dolorosas, mas necessárias. Ele cuidadosamente deitou Maria no berço e em seguida puxou-me para perto. Cada momento difícil, cada discussão, cada lágrima, tudo isso nos trouxe até aqui, a esta família perfeita, a esta parceria perfeita, a este amor perfeito. Não perfeito, corrigi. Real. Às vezes confuso, sempre desafiador, mas real e honesto e construído com base na confiança. Real, ele concordou, beijando-me suavemente. Real e nosso, e exatamente o que ambos precisávamos. Enquanto ficávamos ali observando nossa filha dormir, pensei na jornada que havíamos percorrido. Daquela terrível véspera de Natal até este momento perfeito. Da manipulação e controlo à parceria e confiança. Da dor à cura e à felicidade. Quase nos perdemos um ao outro. Mas em vez disso, encontramos algo melhor do que tínhamos antes. Encontramos um amor forte o suficiente para resistir às tempestades, honesto o suficiente para dizer verdades difíceis e resiliente o suficiente para reconstruir quando necessário. Encontramos um casamento real, não o conto de fadas que eu imaginava aos 22 anos, mas algo melhor, algo testado, comprovado e absolutamente inquebrável. Eu amo-te, sussurrou Preston no silêncio tranquilo do quarto do bebê. Eu também te amo, respondi. Minha parceira, minha igual, meu amor. Para sempre, prometeu ele. Para sempre, concordei. E dessa vez eu sabia, sem sombra de dúvida, que ele falava sério.